Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e nessa videoaula eu trago para vocês a resolução comentada das questões do miniteste. De acordo com a disposição dos átomos da tabela periódica, agrupados de acordo com a localização dos elétrons nos subníveis SP, D e F, três afirmações foram feitas. A gente tem a tabela com as colunas e os respectivos subníveis. Então vamos para as afirmativas. Os elementos que têm como subnível eletrônico de maior energia SD são chamados de metais alcalinos. 2. Alguns elementos que têm como subnível eletrônico de maior energia P são chamados halogênios e gases nobres. 3. Os elementos que têm como subnível eletrônico de maior energia F são chamados de lantanídeos e actinídeos. Então aqui a gente precisa relembrar como é a disposição das famílias e a sua relação com subníveis mais energéticos, tá? Pensando nas grandes famílias, a e a B. A família A, todo elemento da família A tem um subnível mais energético, o S ou P. Todo elemento da família D tem como subnível mais energético o subnível D ou F, tá? Só que, pensando na família a família 1A e 2A dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos tem subnível mais energético S. A família 3A até a 8A tem subnível mais energético P. Já nos elementos da família B, a gente tem o seguinte: os subníveis D são para os metais de transição que estão localizados, digamos assim, na parte central da tabela, tá? E subnível mais energético F são os metais de transição que estão em destaque na parte inferior da tabela. Essa série é conhecida como lantanídeos e actinídeos, tá? Portanto, depois de desmembrar essa relação entre subníveis e famílias, a gente tem que alternativa 2. Alguns elementos que têm como subnível eletrônico de maior energia P são chamados halogênios e gases nobres. Essa é verdadeira, porque halogênio família 7A, subnível P5, tá? Mais energético. Gases nobres, família 8A, subnível P6, mais energético, tá? E a afirmativa 3 também é correta, porque ela diz o seguinte: os elementos que têm como subnível eletrônico de maior energia F, que é essa série que está em destaque aí na tabela logo abaixo, vocês podem observar, são chamados de lantanídeos e actinídeos. Portanto, alternativa correta, letra E. A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica pode ser expressa por números fracionários, como por exemplo o elemento estrôncio, cuja massa atômica é de 87,621. O que se deve? Então, para calcular a massa atômica, nós vimos que a massa atômica para os elementos ela é a média da massa dos seus isótopos. Por quê? Porque o que é que identifica o elemento? Os elementos são identificados por possuir o mesmo número atômico. Entretanto, átomos de um mesmo elemento, eles acabam possuindo podem possuir quantidade de nêutrons diferentes, tá? Isso vai ter implicação na massa, pois a massa é a soma da massa, essencialmente a soma da massa dos prótons com a soma da massa do nêutron, já que a gente já discutimos isso, que a massa do elétron quando comparado com próton e nêutron, é praticamente zero. Então, a alternativa correta para essa pergunta é a alternativa C, tá? Então, se deve esse valor fracionável para o estrôncio à presença de isótopos com diferentes números de nêutrons. Um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y. Com base nessa informação, determine a afirmativa correta. Então, sempre pensando que o átomo X é o átomo Y mais um próton. Nesse caso, a alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque se a gente tem, considerando que o átomo Y é um gás nobre, tá? O elemento que tem um próton a mais do que um gás nobre
ele vai estar no período seguinte da tabela periódica e será um metal alcalino. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 6 na quarta camada. A família e o período em que se encontram esses elementos são respectivamente. Então, para a gente decidir família e período, a gente tem que pensar na camada de valência e em quantos elétrons tem nessa camada de valência. Eu vou começar pela análise do número da camada. A quantidade de camadas de valência corresponde à quantidade de o número equivalente do período que está localizado o determinado átomo. Então, pelo esse exemplo dado na questão, se ele está na se ele está na quarta camada com 6 elétrons, ele consequentemente vai estar localizado no quarto período da tabela periódica. Agora, se ele tem 6 elétrons de valência, certo? A distribuição eletrônica nessa camada será 2 elétrons no subnível S mais 4 elétrons no subnível P. 2 mais 4, 6 elétrons de valência, que, como a distribuição eletrônica na camada de valência finaliza o subnível mais energético no subnível P, a gente já pode dizer que esse elemento está localizado na família A. E com 6 elétrons na camada de valência, está localizado na família 6A, ou família do oxigênio, ou família dos calcogênios. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Na elaboração das primeiras classificações periódicas, qual era o critério para agrupar os elementos químicos e qual modelo atômico esse critério estava relacionado? Perceba que eu discuti com vocês quando apresentei o histórico dos modelos atômicos e fazendo o paralelo com a tabela periódica posteriormente, eu falei que os modelos atômicos o modelo atômico de Dalton considerava a semelhança atômica relacionada com a massa. Thomson não fez muita alteração em relação a esse quesito da semelhança atômica. Já Rutherford, depois da descoberta do próton, ele vai dizer que os átomos eles são semelhantes, pensando na semelhança de número atômico, os átomos de um mesmo elemento. E a tabela periódica, quando começou a ser elaborada, os autores tentaram organizar a tabela periódica pegando as ideias de semelhança vigentes na época, que eram as ideias ainda predominantemente do modelo atômico, dos postulados trazidos pelo modelo atômico de Dalton. Assim, a gente tem que as primeiras tabelas periódicas foram construídas com base na semelhança do número de massa entre os átomos, tá? Que é inspirada no modelo atômico de Dalton. Em relação ao tamanho de átomos e íons, são feitas as afirmações seguintes. O Cl- é menor do que o Cl, o Na- é menor do que o Na, o Ca2- é maior do que o Mg2+, o Cl é maior do que o Br. O que vimos, né, comparando tamanho de átomo e tamanho de íons, ou seja, o raio atômico e o raio iônico, que o ânion, quando comparado com o átomo que o deu origem, tá? Ele sempre vai ser maior. Por quê? Por causa da repulsão entre os elétrons na camada de valência, devido à presença de elétrons a mais para a formação do ânion. Já o cátion, quando comparado com o elemento que o deu origem, ele vai ser menor. Por quê? Porque o núcleo vai atrair mais intensamente uma quantidade menor de elétrons na camada de valência, fazendo com que o raio atômico do íon cátion seja menor do que do elemento que o deu origem. E se a gente estiver comparando íons de elementos diferentes, o que a gente tem que pensar? O mesmo critério de ordem crescente para o raio atômico vai valer para os íons, desde que eu esteja fazendo a comparação
entre íons, certo? Então, se, por exemplo, o átomo que eu dei origem for maior do que o outro elemento, essa relação entre os íons eles vão permanecer. Assim, a gente pode chegar à conclusão que o Na+ é menor que o Na, porque o cátio sempre será menor do que o elemento que lhe deu origem, e o Ca2+ é maior do que o Mg2+. Por quê? Porque os elementos que deu origem a esses cátions, cálcio e magnésio, o cálcio ele está num período maior do que o do magnésio, sendo, né, quando a gente trata de raio atômico, quanto maior a quantidade de períodos, maior será o tamanho, tá? Então, a alternativa correta para essa afirmativa para essa questão, é a letra C. É dada a configuração eletrônica de 5 elementos químicos, A, B, C, D e E. O elemento que apresenta a menor primeira energia de ionização é. Então, a energia de ionização ela vai ser menor quanto maior for o raio atômico. Por quê? Porque mais fácil vai ser de retirar o elétron da camada de valência, já que o próton, que está localizado no núcleo atômico, ele exerce uma força de atração menor aos elétrons da camada de valência quanto maior for o raio atômico, tá? Então, analisando esses daqui, aqui está tranquilo porque, primeiro, a gente tem os elementos, eles estão, todos os exemplos dados estão em um mesmo período, certo? Aí é só analisar a família, tá? O elemento A, número atômico, elétrons da camada de valência 7, família 7A, termina no subnível P. O B, família 5A, 5 elétrons. O C, família 3A. O D, família 2A. E o E, família 1A. Dentre essa série, o elemento que possui maior raio atômico é o elemento da família 1A. Portanto, a sua energia de ionização, a sua primeira energia de ionização será menor. Letra correta, letra E. Considere as seguintes informações sobre a configuração eletrônica de cátions e ânions. A configuração eletrônica do último subnível da espécie X+, o cátion monovalente, é 4s1. O último subnível da espécie Y3+, é 3d10. A espécie Z tem configuração eletrônica do último subnível igual a 3p4. Com base nestas informações e de acordo com a classificação periódica, é correto afirmar que os elementos X, Y e Z pertencem respectivamente aos grupos. Então, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que saber quantos elétrons têm os respectivos íons, né? E projetar quantos elétrons possa vir a ter o átomo que eu dei origem. Então, se a gente tem aqui, no primeiro caso, se a configuração eletrônica de X+, o último subnível é 4s1, quer dizer o quê? Que comparado ao átomo que eu dei origem, ele tem um elétron a menos. Então, se eu fosse fazer a configuração eletrônica do átomo do elemento, ou seja, do átomo X, o subnível teria configuração eletrônica igual a 4s2, né? Porque aí aumenta o elemento, quando comparado com o cátion, aumenta um elétron. 4s2 é configuração eletrônica de elemento da família A, subnível mais energético S, com 2 elétrons, então é a família 2A, tá? Então, ou grupo 2. O último subnível da espécie Y3+, é 3d10. Se a gente pegar a distribuição eletrônica, a gente vai identificar que
Esses 3 elétrons que foram retirados de Y para formar o cátion 3+, eles partiram da camada de valência. Então a camada de valência ela teria 3 elétrons, certo? E como a camada 3 ela está completa, a camada de valência é a camada 4 com 3 elétrons, desculpe, com 3 elétrons. Ela tendo 3 elétrons, ela tem configuração eletrônica S2, P1, 4s2, 4p1. Logo, esse elemento é da família 3A ou grupo 13. E a última, a espécie Z, aqui está mais tranquilo, tem configuração eletrônica do último subnível igual a 3p4. 3p4 é um elemento da família A, do grupo que está localizado na família A. Se ele tem subnível P4, então é porque o subnível 2 dessa mesma camada já foi, subnível S dessa mesma camada, desculpe, subnível S dessa mesma camada já foi contemplado. Então 2 mais 4, 6, família 6A, ou grupo 16. Logo, a alternativa correta é a alternativa de letra B. Sobre a tabela periódica, um estudante formulou as posições abaixo. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. 2. Átomos de uma mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons no subnível mais energético. 3. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como gás nobre. 4. Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. São corretas apenas as afirmações. Então vamos analisar cada afirmativa para identificar quais são as corretas. A1, ela afirma que átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Isso é verdade. Os átomos, quando estão localizados em um período, quer dizer que eles têm a mesma quantidade de camadas. Esse é o critério. Então, átomos no período 2, 2 camadas. Átomos no período 5, 5 camadas. 7, 7 camadas. E assim sucessivamente, tá? 2. Átomos de uma mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons no subnível mais energético. Isso também é verdade. O que identifica átomos localizados numa mesma família ou mesmo grupo é seu subnível mais energético e a quantidade de elétrons nesse subnível mais energético, tá? 3. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como gás nobre. Se a gente for pegar a tabela periódica e comparar visualizando o número atômico dos elementos, vamos identificar que o elemento com esse número atômico ele está localizado no grupo 8A ou grupo 18, que representa a família dos gases nobres. E 4. Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. Falso. Tá? Apesar de que as tabelas periódicas elas foram construídas inicialmente levando em consideração esse fator como semelhança atômica, a questão da ordem crescente de massa atômica, hoje as tabelas periódicas, o critério de classificação é com base no número crescente de número atômico. Então, alternativa 4, falsa. Logo, letra B. Somente 1, 2 e 3 são as afirmativas corretas. Quando todos os elementos são arranjados em ordem crescente de suas massas atômicas, elementos com propriedades semelhantes ocorrem em intervalos periódicos regulares. Essa maneira de se referir aos elementos químicos foi precursora da classificação atual e foi proposta por. Então, dados os autores aí nas questões e voltando lá à nossa discussão em aula sobre a história da tabela periódica até chegar à tabela periódica atual, nós vimos que Meyer e Mendeleev foram um dos cientistas que propuseram uma forma de organização dos elementos químicos, tá? Essas formas de organização dos elementos químicos em tabela, que representava a repetição de propriedades, por isso que o nome é tabela periódica, né?
Só que até então eles consideravam a forma de semelhança atômica relacionada com as massas atômicas. Só mais tarde, obviamente, que no modelo que a gente conhece atual de tabela periódica, a forma de organização das características semelhantes dos elementos, elas são baseadas na ordem crescente de número atômico. Mas, para responder essa questão, os autores que influenciaram, né, a proposta atual de tabela periódica foram o Meyer e o Mendeleev.